Tudo bom? Eu sou Ana Lima, especialista em direito civil, família, sucessões e imobiliário, e vim falar hoje sobre o idoso e fazer umas reflexões sobre aquele caso no Rio de Janeiro do idoso falecido que foi levado até a agência bancária para fazer empréstimo por sua sobrinha cuidadora. Gente, o fato de você ser idoso, ele não é uma vamos assim dizer, ele não é um limitador de vida, não é o fim da sua vida, não é o término, assim. Eu tô falando isso porque a gente, nas conversas sociais, né, nos círculos de conversa, seja na família, seja no condomínio, seja lá onde é que for que você ande, existe essa dificuldade ainda das pessoas entenderem que hoje a forma como a gente vive deu ao brasileiro uma longevidade. Segundo o último censo de 2023, a idade de sobrevida, ou seja, o tempo que tem de vida do brasileiro em média é 75,5 anos. Então, houve uma crescente. Por quê? Porque os nossos hábitos, as nossas condições de vida, elas estão muito melhores, certo? E o que eu vejo também é tipo assim, tô com 50 anos, tô com 60 anos, tô velho. E é como se você fosse ficar doente, prostrado, inativo. E isso não é verdade, né? Se você olhar para as redes sociais, tem cada idoso assim com 70 anos, 65, 80 anos em toda atividade. Houve, lógico, um envelhecimento físico. Ele não vai ter a mesma energia que teria com uma pessoa de 30 anos, uma pessoa de 20 anos, de 40 anos, né? Mas ele consegue fazer várias coisas, ele consegue ainda ser independente. Então vamos lembrar o seguinte: existe os idosos que são independentes, que têm o direito de, como pessoa humana, né? A gente está falando aí da dignidade da pessoa humana, de fazer o que quer da vida, porque tem cognição, né? O mental tá ok e o físico também. Tem aqueles que têm uma limitação apenas física, questão de andar, precisa de uma cadeira de rodas, precisa de uma muleta, e aí tem toda uma sistemática, e existe aquele idoso que já está comprometido com a questão cognitiva. Então, assim, e tem que ter um responsável, tem, porque é natural com o desgaste físico de que você pode existir alguns perigos, então é sempre bom ter um acompanhante. O idoso funciona como uma criança ao contrário, né? Quando você precisa de mais apoio. Então é sempre bom ter um familiar, alguém, né, que fique ali sobre como responsabilidade. E o mais importante, é sempre bom legalizar isso, porque amanhã ou depois existe sempre a questão jurídica, né, do cuidado com o idoso. Então, muitas repartições, bancos, hospitais, instituições que demandam uma série de serviços, precisa que tenham um responsável legal para cuidar daquele idoso, né? Porque a pessoa está num processo de vulnerabilidade, né? Vamos lembrar isso. Então, assim, voltando ao caso daquela senhora lá, ela poderia tomar um empréstimo sem o idoso? Poderia, desde quando ela tivesse a curatela daquele idoso, ou seja, ela fosse nomeada curador pelo juiz. Porque a curatela, para que vocês entendam, é o procedimento correto para a administração dos bens daquele idoso, né, dos rendimentos dos bens. E na condição de administrador, ele é responsável, tem que prestar conta, uma série de situações em que a justiça, né, que a lei exige. Né? Então, é por isso que é bom procurar um advogado para que você se intere mais sobre o assunto. E tem também a questão da guarda do idoso, né, que é o cuidado, na condição de guardião, o idoso ele tem, vamos dizer assim, uma diferença só de mobilidade, de física, tá na questão física que não está na cognitiva. Então aqui está tudo funcionando, mas ele precisa de um apoio. Então quem fica sob a responsabilidade daquele idoso? Então são ações distintas que podem ser acumuladas, né? Aí a gente tem que estudar o caso na oportunidade. Então, voltando ao caso lá do Rio de Janeiro, do idoso que foi levado. Ela poderia, sim, o idoso, se ela tivesse a documentação, mas ela também teria, né, para a justiça, eu estou falando para a justiça, ela faria o empréstimo, mas depois ela teria que prestar conta porque que ela precisou do empréstimo, né, daquele idoso. Porque, gente, existe uma questão que é chamada confusão patrimonial, né? Muitas pessoas, o que é confusão patrimonial?
o patrimônio de pessoas distintas que se misturam, né? E isso é indevido, né? Isso é um problema, né, que apresenta-se tanto na parte empresarial como o empresário individual com a pessoa física, tanto também na questão na administração de bens, né, de outras pessoas, seja de menor, isso acontece muito também nas ações de pessoas que são vulneráveis, né, existe também as ações que são coletivas, as ações, diga-se, as propriedades que são coletivas e no sistema condominial. Então é importante sempre que você, né, cidadão, se você tiver numa situação nesse sentido, você tome as cautelas devidas para futuramente você não ser responsabilizado. Né? Assim, é chocante o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, mas é algo também muito comum. Então é bom procurar um advogado especializado para que você esclareça e se proteja, né? Você como pessoa e aquela pessoa que você ama. Tchau, tchau, até a próxima. Vamos falar mais sobre o assunto dos idosos.